Olá pessoal, bom dia! É o Mike Shen aqui em Flushing, Nova York. Não volto a Nova York com a frequência que pensei, então toda vez que estou aqui tenho que aproveitar ao máximo e hoje vai ser um dia de frutos do mar bem louco. Nos últimos anos, muitos restaurantes asiáticos de frutos do mar têm aberto fundindo sabores asiáticos com sabores cajun e frutos do mar. E o resultado, vocês verão. Tenho que mostrar para vocês. Mas antes da comida, vamos tomar um café da manhã rápido. Este é um dos meus itens de café da manhã favoritos de todos os tempos. É tão molhudo, olha só isso, porque o macarrão está encharcado neste molho incrível. Apenas molho de soja, molho de amendoim, sriracha, um pouco de gergelim para um sabor extra perfumado e tudo isso, quando combinado com bolinhas de peixe, este é um item de café da manhã chinês. Tão barato e satisfatório. Eu pegava um desses todo dia indo trabalhar em Chinatown, Nova York. Vendem em toda parte, é um prato substancioso com ótimo sabor de amendoim. O que eu adoro neste lugar é que sinto que eles tentam fazer com que as almôndegas de peixe se sintam em casa. Então inundam o recipiente com molho. E essa é a melhor parte, porque você quer que estes noodles fiquem submersos, pois são como noodles de várias camadas. Você quer que cada camada fique submersa naquela mistura incrível, cremosa e picante. Um dos itens de pequeno almoço chinês mais baratos e saborosos que existem. Que bom, certo, fizemos nossa pausa para comer. Vamos comer. Primeira parada, caranguejo mole. Lugar. Todo o marisco preparado fresco mesmo na cozinha. E ainda está a saltar mesmo à minha frente. Ok, isso é só o início do meu banquete de frutos do mar. Vem aí um grandão, o caranguejo rei. O rei vem aí. Mas primeiro, temos alguns pratos aqui. Essas são algumas das minhas coisas favoritas para comer quando venho a este lugar. Aqui, caranguejo Dungeness com ovo salgado e camarões. Se vocês nunca provaram ovo salgado antes, é um dos temperos mais deliciosos deste planeta. A maioria de vocês já esteve no Sudeste Asiático. Muito caranguejo ou até mesmo camarões são cozidos com ovos salgados. E se você é do norte da China, tipo, nós comemos muitos ovos salgados com o nosso arroz. Ovo salgado é tipo uma parte maravilhosa da nossa dieta. E aqui o caranguejo é frito e depois coberto com ovo salgado e salteado para que toda aquela gostosura de gema esteja por toda parte. E estes camarões é a maneira chinesa de comê-los. Tem que comer as patinhas aqui, parecem salgadinhos de camarão. Olha isso, cérebro, as tripas, tudo aqui dentro. É a parte mais saborosa do camarão. Ah, sim, todo aquele sabor delicioso do interior, doce, com gengibre e crocante, porque isto acabou de sair da fritadeira. Vê todo aquele ovinho salgado agarrado por fora do camarão? Acredite, vai querer roer aquilo. Um toque de camarão, já pegando muito ovo salgado. Puxe isso para fora, sai a polpa doce. Então, o que eu gosto de fazer é chupar na parte de fora da casca. E então... é como um doce do mar. O contraste de sabor da carne tenra, doce, suculenta do camarão com o sabor salgado, de gema, do molho de ovo salgado, é como o céu encontrando o mar. Esta é a melhor parte, o tomale todas as vísceras. Pode parecer loucura, mas confia em mim, isto é delicioso.
Isso é a pura essência do caranguejo, bem ali. A essência, o espírito, a própria alma do caranguejo. A verdadeira fonte do seu sabor, bem ali. E então, na parte da junta, você vê todo aquele delicioso ovo salgado crocante por toda esta peça. Olha só para isso. Quando você o parte ao meio, olhe para aquela carne suculenta, tenra e doce do caranguejo. Não tenha medo de se lambuzar aqui, porque esta comida merece sua atenção total. Você precisa ser bem detalhista ao comer, pois não vai querer desperdiçar nenhuma fenda, não vai querer desperdiçar nenhuma gota de ovo salgado. Confia em mim, isso faz parte da experiência. E este... Dá pra sentir o quão fresco tudo é. Eu nem chamaria isso de prato de frutos do mar. Isso é tipo um prato de doces do oceano. Tudo que eu quero é você, 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 tudo que eu quero é você. Certo, peguei um prato de frango. Isso não tem nada a ver com frutos do mar, mas eu adoro o prato de frango deles aqui. Este é o frango frito crocante de Chongqing. É basicamente frango frito chinês. Conhece o KFC? Este é o CFC, frango frito chinês ou de Chongqing. Pedaços de carne crocantes e suculentos. Picante, entorpecente, todo aquele sabor Szechuan. Eu não esperaria que um restaurante de frutos do mar fizesse uma versão tão boa deste prato, mas faz sentido, certo? Muitos temperos envolvidos em tudo o que vemos aqui. E ainda estamos esperando, porque realeza, sabe? Gostam de demorar. E aí, prontos para o rei? Este caranguejo é borrifado com alho e cebolinha. E então óleo quente foi derramado por cima, fritando tudo, o alho, as cebolinhas, a carne, criando o mais incrível aroma de alho frito. A cebolinha caía do céu sobre o caranguejo como um verdadeiro evento de coroação. Essa é a maior leva de óleo quente que já vi. Tem um cheiro tão bom. Eu queria pular aqui e tomar um banho. Provavelmente não seria a ideia mais inteligente, mas eu quero muito fazer isso. Estou na cozinha agora, estou vendo tudo isso sendo feito. Está me sobrecarregando agora com tanto alho, cebolinha e pimentas. Arroz frito de lagostim é um dos meus pratos favoritos aqui, mas já que estou participando do, processo de preparo, preciso tirar esse brócolis do meu prato. Tipo, a gente pode... Não queremos. Muito bem. Bem, eu me sinto exatamente como Poseidon ou o Aquaman. Então, além dos pratos que tivemos mais cedo, o lagostim. Este é chamado de lagostim Ghost Street e ele vem ensopado no que é conhecido como molho Ghost Street. Essas são pimentas especiais que eles preparam apenas neste restaurante. Este é o lagostim servido sobre arroz. Você tem que experimentar isso quando vier aqui. Um pouco de cebola, um pouco de pimentão verde, o molho é incrível. Todo regado por cima do arroz. Se você só quiser dar uma passadinha para almoçar, para um prato rápido de arroz, este seria o ideal. E claro, curve-se ao rei bem aqui. O sabor é preservado. Apenas um pouco de alho, cebolinha e um fio de azeite para aquecer o alho e a cebolinha e fazer com que o aroma se espalhe por todo o caranguejo. Agora, a razão pela qual gosto deste lugar é que tudo o que servem aqui, nada é congelado. Tudo está vivo. Vamos desenterrar um que ficou lá no fundo. Olha para isto, todo coberto de alho e pimentas. Se vocês estão se perguntando por que isso se chama Rua Fantasma, esta é na verdade uma rua em Pequim, onde as pessoas simplesmente se sentam e comem esses lagostins. Lá eles chamam de lagosta pequena, e este é o molho que é tipicamente preparado na Rua Fantasma. Por isso, este é o lagostim da Rua Fantasma. E claro, a melhor parte bem aqui, dê uma apertadinha. Sim, essa é a reação certa. Se você não fizer isso, significa que não é forte o suficiente para você, e seu lagostim precisa ser mais fantasmagórico. Uau! O que é realmente único nas especiarias chinesas nestes pequenos lagostins é que você sente muita dormência. Há muita pimenta Sichuan aqui, então não é só picante, é um sabor picante e dormente. Se esse é o molho que você gosta, você vai adorar. E este é o cozido especial de molho picante deles. Caranguejo Dungeness, lagosta, caranguejo rei também. Este é o molho picante especial deles e chama-se Baiwei Mijiang em chinês, que significa molho de 100 sabores. O molho picante aqui é um pouquinho mais doce, sutilmente doce. Tem muito mais alho que o da Ghost Street, a perna de caranguejo rei.
A carne de caranguejo real é uma das mais doces e mais deliciosas carnes de frutos do mar que se pode provar. As patas são enormes e o molho absorve perfeitamente com a quantidade certa de picância para realçar o quão absurdamente doce é a carne do caranguejo. Eu estava guardando isso. Sinto-me mal até em me aproximar. Parece tão deliciosamente tranquilo. Ó, toda aquela carne doce e tenra revelada. Apenas alho e cebolinha salteados em um pouco de azeite. A junta é uma das carnes mais tenras e suculentas do caranguejo. É só mergulhar nesse molho. O meu favorito até agora. É por isso que este caranguejo vai te custar uma fortuna. Os frutos do mar mais doces, delicados, deliciosos e suculentos que você já provou. Você não pode cozinhar frutos do mar assim, a menos que seja supremamente fresco. Tudo o que você está realmente provando é apenas o sabor natural aprimorado da carne. A perna, olhe para isso. Todo aquele alho e cebolinha na perna. Há dois grandes momentos da minha vida em que provei algo e o meu mundo mudou para sempre. O primeiro foi quando fui ao Japão e comi o Wagyu A5. Isso mudou completamente a minha percepção do que um bife incrível deveria ter de sabor. E depois, a segunda vez, eu lembro-me. Foi num buffet chinês e serviam patas de caranguejo real frescas, feitas assim, apenas salteadas, com cebolinho, alho e é só. E lembro-me que, depois de uma dentada, soube que a minha noção do que é marisco incrível mudou para sempre. E isto faz me lembrar tanto essa experiência. Olhem para isto, pessoal. Bati no ovo. É um ovo com gema mole na parte central, bem acima do arroz, e isso vai se misturar com todo aquele molho e nos grãos de arroz, deixando um pouco mais cremoso. Como eu disse, este é um dos meus pratos favoritos aqui. Lagostins frescos e carnudos, molho cremoso e picante, ainda mais cremoso pelo ovo. E enquanto o sabor cremoso incrível te domina, um toque de pimentas picantes desperta tudo. Finalmente, este é tipo meu item para limpar o paladar, quase. Vieiras. De novo, um pouco de alho, um pouco de cebolinha, um toque de azeite e sim, não desperdice aquela sopa ali. É só sorver tudo. Considero isso a sopa de frutos do mar da minha refeição. O que eu pedi hoje são meus pratos favoritos aqui. A Ghost Street, eu acho, é imperdível. É uma mistura tão única de molhos, pimenta e especiarias. Se você é fã de lagostim com sabor Cajun, eu estava dizendo antes, isso é uma mistura de tempero Cajun e tempero chinês e adiciona uma gama de sabores muito mais profunda. O que eu posso dizer, é a joia do mar, o crustáceo mais tenro, carnudo e suculento que vive debaixo do oceano. E se você é fã de caranguejo e nunca comeu king crab antes, experimente isto, vai mudar a sua vida. E claro, se você é fã de ovo salgado ou se nunca provou ovo salgado antes, venha experimentar os camarões e caranguejo com ovo salgado. Esse sabor é algo que você precisa ter na sua vida. Então, claro, esta é tipo a minha refeição comum do dia a dia. Se você está vindo aqui para almoçar, pegue uma tigela disto. Se você quer um arroz de frutos do mar com todos os sabores e texturas que você deseja, isso é para você. Se você ama frutos do mar com sabor Cajun, você precisa experimentar isso, certo? Obviamente, isso é muito fruto do mar. Então chamei uns amigos para me ajudar a comer e aí a gente tem uma segunda refeição de frutos do mar. O dia de frutos do mar ainda não acabou. O próximo lugar de frutos do mar que vou em St. Marks, muitos desses, os restaurantes asiáticos incríveis têm surgido por aqui, e este, se você chega tarde, a espera é de 3, 4 horas. Já fiz isso uma vez. Chama-se Lecia, né? E eles têm uns sabores bem interessantes que combinam com os frutos do mar. Prato de frutos do mar número 2, Retorno ao Mar. Tenho quase certeza que é a sequência de A Pequena Sereia, mas eu pedi um Surf and Turf. Nós pedimos uns macarrões frios. Porque este restaurante, o que é realmente único nele é que tem sabores chineses muito autênticos. Então você tem uma variedade bem diferente. Tem o arroz frito com frutos do mar, espetos, e de frutos do mar, king crab e lagostim com 13 especiarias. Primeiro de tudo, espetos. É espetinho de carne. Nossa, que delícia. Na verdade, são espetinhos de Wagyu. São dos espetinhos de carne mais macios e saborosos que já comi. Por fora, temperam com pimenta, para dar um toque picante, cominho, gergelim, e dá para sentir o fogo nesses espetinhos. Um sabor defumado incrível. Isso provavelmente vai combinar muito bem com o meu macarrão frio. Isto é tão gostoso. Estes noodles, um pouco de sabor a amendoim, alho e muitas especiarias. Tenho que pedir quando vierem cá, isto é loucura. Isto é só tendão e especiaria. Não peguei isso da última vez que estive aqui, mas os espetos são imperdíveis. Tendão de boi, se nunca provou, tem uma crocância agradável. Para mim, uma textura muito boa e um leve sabor gelatinoso, e é cozido com pimenta vermelha, então vai trazer mais picância.
O arroz frito com frutos do mar é incrível. Ambos esses restaurantes têm pratos de arroz excelentes. Isso aqui tem gosto quase mais de risoto, um sabor de frutos do mar bom, sutilmente doce. Então, os frutos do mar deles são uma das coisas mais famosas daqui. O sabor deles é o de 13 especiarias. E neste, peguei um pouco de caranguejo rei. É quase como um molho à base de curry. Dá pra ver uns pimentões ali, um pouco de alho. Quando eu escolhi filmar aqui, vim e experimentei o local. E eu realmente gosto do molho. Sinto que o molho que usam para os frutos do mar é muito autenticamente chinês. Isto é basicamente um salteado de frutos do mar em molho chinês de pimenta picante e adormecedora. Isso combina muito bem com o caranguejo real doce. Então, se você é fã desses lugares de frutos do mar estilo Cajun, este lugar e o Sub Crab serão uma experiência de sabor bem única para você. É o mesmo marisco fresco, mas o perfil de sabor é completamente diferente. E outra grande diferença entre esse lugar e o Sub Crab é que a consistência deste molho é muito mais espessa. Eu acho que este lugar é um pouco mais picante do que entorpecente, mas de qualquer forma, frutos do mar frescos e especiarias chinesas bem únicas usadas no molho. Sério, se você ama lugares como Hot and Juicy ou The Boil, ou qualquer um desses outros restaurantes de frutos do mar Cajun, definitivamente experimente este lugar. Acabei de ter uma ideia do que combinaria muito bem com este molho incrível. Posso pedir um arroz branco, por favor? Sabe o que eu adoro nisto, especialmente com arroz? Os pedacinhos de batata macia neste molho cremoso, com alho picante, é uma combinação perfeita, um paraíso gastronômico. Isso é outra coisa, faça um pequeno ninho. Pegue algumas dessas batatas, todas cobertas nesse elixir delicioso. Dê uma amassadinha, regue com um pouco de molho em cima. Isso é absolutamente perfeito. Este molho é um dos melhores complementos para uma tigela de arroz branco. Isto e os frutos do mar e os espetos, minhas coisas favoritas aqui,